23 anos, consultório pronto e 0 paciente. O medo bate e se eu não der conta? Mas foi desse caos que nasceu uma mulher que transformou em segurança e propósito e aprendeu que empreender, antes de tudo, é um ato de coragem. Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast! E aí, meu povo, mais um episódio maravilhoso. Antes da gente começar a falar dessa mulher maravilhosa que tá aqui na nossa frente, queremos agradecer os nossos parceiros. Vó Alzira do Pechincha, que hoje trouxe um bolo maravilhoso. Nina está ansiosa para comer o bolo, inclusive. Não para de falar do bolo. Também a nossa social media, Nina Sampaio. Vamos deixar o arroba dela aqui embaixo. E também a RR Martins Personalizados, que é quem faz essa caneca linda aqui que vocês estão vendo. Inclusive, se você quiser adquirir para tomar um cafezinho com a gente enquanto assiste um episódio, é só também clicar no link que a gente vai deixar aqui embaixo ou mandar mensagem pra gente também, ou no direct lá no Instagram, ou aqui nos comentários, tá? E aproveitando, gente, segue a gente lá no Instagram, no Spotify, no segue TikTok, a gente tá em todos os canais. Inclusive, se inscreve aqui no canal. A gente sabe que tem muita gente que assiste os vídeos e esquece de se inscrever. Isso é bem importante, né? Para que a gente consiga levar ainda mais informação para vocês. Então, não deixa de se inscrever e, claro, de curtir e compartilhar aqui o nosso vídeo. Né, Lu? E vamos apresentar nossa convidada? Vamos, chique. Gente, para bater esse papo com a gente está recebendo a Lohane Rodrigues. Ela é dentista e especializando em harmonização orofacial. Seja muito bem-vinda, Lohane. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E aí, Lohane, a gente já quer começar sabendo da sua vida, tá? Porque a gente é sempre um pouco fofoqueira, tá? E a gente quer saber por que você escolheu esse caminho mais difícil, né? De começar sozinha, logo após de se formar. Eu acho que é muito comum, né? Quando a gente se forma, a gente se juntar com alguém, né? Porque seria o caminho mais fácil, né? Mas você escolheu esse caminho um pouquinho mais difícil. E por que você fez essa escolha? Conta um pouquinho pra gente. É muito mais fácil quando a gente caminha para ir para uma clínica, né? Ou ter um emprego de CLT, enfim. Que você tem ali a segurança de que você já vai ter os pacientes que a clínica vai te oferecer. Mas eu sempre tive uma característica muito independente. Assim como do meu dia a dia mesmo, como mulher, assim, desde a adolescência, eu sempre tive muita independência, assim, algo que foi muito motivado pelos meus pais também. Então, assim que durante a faculdade, a gente tinha um imóvel, né, em Nova Iguaçu, onde eu morava. E meus pais quiseram me presentear com um consultório. E na época eu cheguei a falar, gente, mas eu não vou ter ninguém para atender, né? Como é que eu vou sair da faculdade direto para um consultório particular? Mas a gente foi fazendo com o tempo e até eu me formar ele ficou pronto. E juntando essa característica minha de querer ser dona da minha vida, né? Eu falei, cara, eu vou tentar. Vou começar no consultório lá em Nova Iguaçu. Também comecei alugando um aqui na Barra. E pensei, vou fazer o que todo mundo faz. Vou começar atendendo familiar, amigos. Começar a divulgar no Instagram, porque hoje não tem jeito, né? A gente se forma, mas tem que ir pra rede social. Eu falo que essa é a parte chata. Confesso que eu sou super ativa nas minhas redes, mas eu não amo isso. Se eu pudesse, eu só trabalhava. Mas a gente tem que divulgar o trabalho, né? O tempo todo. Então, eu falei, vou começar desse jeito. Mas, assim, você com você mesmo, né? Então, você vira o seu parâmetro do que tá bom, do que não tá. Você que é o seu próprio avaliador ali. E na faculdade, a gente tinha 100% dos professores do nosso lado. Eu lembro que uma vez eu precisei fazer uma moldagem de um paciente no consultório. Era meu irmão. Aquela moldagem, a massinha que se coloca na boca. Acho que todo mundo já passou por isso. Para fazer uma plaquinha de clareamento. E isso era uma coisa que na faculdade eu tinha muita dificuldade com a minha dupla. Da gente ter o critério de se estava bom ou não. E meu professor na época falou assim pra mim, olha, dentro do consultório de vocês só você vai falar se tá bom ou não tá, né? E aí eu falei, cara, é verdade, eu preciso criar esse critério em mim. E aí eu fui fazer isso com o meu irmão, na época, que era meu paciente. E eu fiquei, meia hora, assim, olhando. Falei, gente, isso tá bom ou não tá? Eu tenho que mandar pro laboratório, o que eu faço? E você precisa confiar em você. E aí, no final das contas, tudo deu certo. Eu, enfim, enviei pro laboratório. Depois perguntei até pro professor, acho que via WhatsApp. Perguntei, tava bom? Ele falou, nossa, foi excelente. E aí, assim, é o que é mais difícil. Você tá dentro de um lugar que é só você. Eu comecei literalmente sozinha. Até hoje, assim, eu não tenho uma secretária, né? Eu atendo 100% sozinha. E era eu dentro de uma sala. Então, eu precisava confiar no meu trabalho. Eu precisava acreditar que o que eu tava fazendo tava bom. E botar a cara
pra seguir e construir a minha carreira, né? Que é o que tem acontecido até hoje. E eu acho que essa é a parte talvez mais difícil, né? A gente lidar com as nossas próprias ansiedades, com as nossas próprias emoções, Essa é né? a parte, com certeza, mais difícil, assim. Porque foi o que eu falei, você é seu próprio avaliador ali dentro. Não tem ninguém pra validar por você. Não tem ninguém pra falar pra você que tá bom, que você tá indo bem. Ou que você poderia estar fazendo melhor. Você só tem que acreditar em você. E aí, aquela insegurança de 23 anos, né? Dentro de um consultório. E aí, você fala assim, caramba... Fora a aparência, né, de menina ainda, que muitas pessoas chegavam e olham assim, tipo, mas cadê a dentista? E você é a dentista. E aí você tem que se impor, né, saber se colocar ali como profissional, acreditar no que você está fazendo. Eu acho que esse é o ponto certo, assim, você acreditar que o que você está fazendo é o correto. Então você começa a se posicionar dessa forma, né? Quando você acredita que você realmente está fazendo o que é certo, que você está indo bem naquilo, você já começa a ter outra energia, né? Quando você mostra que você está inseguro, que você está com medo, que, enfim, é a primeira vez que você está ali, o paciente percebe, né? E muitas vezes ele não sabe. Ou se ele sabe, você tem que fingir que não é a primeira vez. Então você começa a ter esse senso de crítica mesmo, de autocrítica, né? De autocobrança. E passar a acreditar em você. Exige, de uma certa forma, que você passe por cima das suas ansiedades, do seu medo, né? Porque você precisa acreditar em você, não tem outra chance. Sim, E quando a gente é a nossa chefe, eu não sei se acontece aí com vocês, né? Mas parece que a gente pega um chicote e vai, né? É muito mais critério, muito mais Caraca, criterioso, né? meu Deus, gente. Porque parece que com os outros a gente é compreensivo, a gente, né? Tem ali um olhar empático, mas e pra gente? Pra todo mundo é assim, não, tá tudo bem, você tá no seu tempo, tranquilo, se você não souber fazer isso agora. Mas com a gente, não. O quanto que a gente não se chicoteia. respeita, né? Se chicoteia como se você precisasse nascer sabendo. E eu sempre fui muito rígida comigo também. Queria fazer tudo muito certo. Sim. Então, aquela coisa de não se permitir errar, não querer se permitir errar enquanto você tá na fase de errar ainda, né? A minha psicóloga, ela fala muito isso pra mim, né? Que eu também sou muito rígida. Ela fala que eu me chicoteio. Eu fico assim o tempo todo. Carol, você está fazendo errado. Eu acho que é uma tendência nossa, né? Como empreendedora, né? De se chicotear, de se cobrar. E às vezes a gente não se dá a chance de errar também. Porque apesar da gente... Óbvio, a gente é da área da saúde, a gente não pode errar, assim, né? No critério... assim, geral. Mas nós somos seres humanos também, né? Então, às vezes a gente de fato vai errar. Eu acho que saber lidar com isso e reconhecer também que, tipo, cara, tá, eu errei, reconheci, mas eu posso talvez não errar nunca mais nisso e mudar. E pra você, como é que foi esse início, assim, de, tipo, os erros e acertos, né? Você conseguiu lidar super bem ou ficou se chicoteando, igual eu faço? Não, fiquei me chicoteando. Fiquei, e o que me ajudou muito, você falou da terapia, eu também faço. E o que me ajudou... Todo paciente que vem aqui, que faz terapia, eu mando logo um coração. Eu falo que regra de toda empreendedora é fazer terapia. A gente não tem outra chance. Não tem como, tem que fazer. Eu faço ali semanalmente, faço dia de segunda-feira pra já começar a semana com a cabeça tranquila. E aí, o que me ajudou muito foi o processo na terapia. Ela sempre me lembrava o lugar que eu tava. Porque eu sempre me comparava muito ou queria me colocar numa condição de que eu preciso acertar, preciso dar certo com 5 meses de formada. E aí ela falava assim, Lô, olha, você tá com 23 anos. Agora eu já tô perto de fazer 25, né? Mas lá ela falava, cara, você vai fazer 23. Você se formou num final de ano, porque eu me formei em agosto, ali para setembro. Eu fui pegar o meu CRO ali no final de setembro para outubro. Eu tinha 3 meses para conseguir começar uma carreira. E eu me formei noiva. No ano seguinte eu casava e me mudava. Vários rolês. Várias coisas ao mesmo tempo. E aí ela falava assim, cara, você não acha que tá querendo pegar pesado demais com você? Você tá querendo 3 meses fazer 1 milhão. Você tá querendo daqui a pouco casar, você vai casar, vai sair da casa dos seus pais. Você acha mesmo que é justo com você, né? Você se cobrar tanto? Então, assim, ela me ajudava sempre a eu lembrar do lugar que eu tava. E acho que muitas vezes a gente esquece, né? Ainda mais hoje em dia, com a internet, que você tem o tempo todo a vida das pessoas na sua mão. E acho que inconscientemente a gente se compara.
Ainda mais a gente, mulher, né? Que quer dar conta de tudo. Não, e eu acho que, pra mim, pelo menos, é um exercício, né, de autoconhecimento, esse lance de não se comparar. Isso é muito difícil. Porque a gente tem que trabalhar com a rede social e óbvio que a gente olha também. A gente também é um consumidor, né, da rede social. 100%. Então a gente acaba, caramba, essa menina com 20 anos já é milionária, eu com 30 ainda não sou. Então, cara, é muito isso de comparar, mas eu acho que sempre trazer isso, né, de lembrar quem você era e quem você se tornou hoje, porque é sobre a gente, não é sobre o outro, né? É sobre a Lohane, é sobre a Luísa, é sobre a Carol. Eu acho que vai tornando o processo mais leve. Mas mesmo assim, às vezes a gente se chicoteia, né? A gente tem que voltar, tem que fazer terapia segunda-feira mesmo pra poder conseguir. Sempre. Vira e mexe, a gente volta ali pra... É verdade. Tem que lembrar, opa... Olha só, volta aqui, a sua vida é essa. E muitas olha vezes a gente já também só se aconteceu. enxerga pelo trabalho, né? Não sei se acontece com vocês, né? Mas por aqui, teve um dia que eu falei, eu sou psicóloga, né? Mas a gente também precisa de terapia, né? Porque às vezes o Tico e o Teco dão uns negócios aqui. E aí, uma vez, eu falando com a minha psicóloga, eu falei assim, não, porque eu preciso ser alguém. Aí ela, mas você já é alguém. E aí... Nesse momento, bateu isso. Eu falei assim, cara, olha só como eu tô me reconhecendo só pelo meu trabalho. Mas eu sou muito além disso. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou... Enfim, tenho vários outros papéis e às vezes a gente coloca tanto peso nisso, né? E vai fazendo com que a gente se sinta mais ansiosa, mais angustiada e às vezes até travando o nosso próprio processo. Muito por isso, porque a gente não enxerga o momento que a gente está vivendo e só se enxerga nesse papel de uma profissional. Mas a gente é muito além disso. E nós, mulheres, somos muitas outras coisas, né? Por isso que a gente tem o IntegraCast, porque nós somos seres integrais. Então, eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso aqui, porque pode ser que você que está nos ouvindo também só esteja se enxergando como uma profissional. Mas a gente está aqui para te lembrar que você é muito mais coisa do que isso, tá? Então, vamos fortalecer outras áreas da nossa vida. E falando sobre isso, né, sobre se reconhecer, você trabalha com a parte de harmonização facial. Isso. E o que você percebe? Que é mais uma questão só estética ou você recebe pacientes também que de alguma maneira estão querendo se encontrar ou então estão precisando de alguma questão emocional e aí ficam fazendo esses procedimentos para tentar se encaixar em algum lugar? Não, isso acontece muito. Inclusive, eu acho que é o que mais acontece, assim. Eu recebo, né, muito paciente no consultório que eu acho que ele, de fato, não sabe nem o que ele quer, exatamente, assim. Ele não sabe se ele quer um botox, se ele quer um preenchimento, se ele quer um bioestimulador de colágeno. Ele sabe o que tá bombando na internet, que as pessoas fizeram e deu certo, e eles entendem que talvez será que então eu tenho que fazer também, porque fulaninha no Instagram fez, e porque eu vi que a blogueira tal fez isso e a pele dela ficou bonita. Enfim. E aí, às vezes, você conversando com o paciente, você vê que ele tem várias outras questões. Às vezes é só uma ausência mesmo de conversa, principalmente pacientes mais velhas, né? Mulheres mais velhas ali que talvez já estejam, tipo, os filhos já saíram de casa, enfim, vem outra questão que elas querem ter um pouco de escuta, elas querem ter um pouco de acolhimento. E aí você vê assim, essa pessoa não precisa de tudo isso que ela quer fazer. É claro que a gente consegue, talvez, vários desses procedimentos a gente fazer para melhorar a autoestima. Mas assim, ela quer talvez transformar algo que ela vai depositar na estética, mas depois ela vai voltar querendo fazer outra coisa, porque no final não é a estética, é o dentro dela, sabe? É o autoconhecimento dela, o que a autoestima dela não tá bem resolvida em outro fator. E aí a pessoa vai e desconta um pouco na estética. Isso acontece muito. E aí o paciente às vezes perde um pouco o parâmetro, né? E aí ele já nem se reconhece mais, então quer sempre fazer aí alguma coisa. E eu sempre converso isso com as minhas pacientes, porque eu sou muito a favor de você fazer o que for preciso para você ter sua autoestima. Eu gosto de cirurgias, eu gosto de me transformar. Cara, você tá feliz assim? Vai. Eu também não gosto de fazer botox, eu gosto muito das minhas rugas. Tá bom, você tá ali, tá se amando assim, tá tudo bem. Mas eu não sou a favor de você estar sempre depositando uma dor ou alguma questão em um refúgio, sabe? Porque isso tem prazo de validade. E uma hora, daqui a pouco, ela não vai gostar mais do meu trabalho, mas também ela vai em outro profissional, e daqui a pouco que ele vai fazer o que ela quer, e também ela não vai gostar daqui a pouco do resultado daquele profissional, e vai virar um ciclo, sabe? Então, assim, eu converso muito com as minhas pacientes sobre isso.
É exatamente algo que você quer? É algo que você viu? É realmente algo que te incomoda? Será que não é esse ponto aqui que te incomoda? Vamos trabalhar isso aqui? E às vezes eu consigo ter esse convencimento, mas é difícil quando vocês, ainda mais mulher, né? Coloca uma coisa na cabeça, vocês sabem, né? Tirar Todo da mundo cabeça, sabe. né? Tirar da cabeça é difícil, então. Mas eu percebo que tem muito o lado de você ter alguma questão pessoal que você precisa depositar em alguma coisa. E eu sou a profissional que tenta remendar isso aí, sabe? Tem um paciente que uma vez chegou que queria lábio. Ela não precisava disso. Mas eu acho que aquilo ali era algo que ela via um resultado mais imediato e ela teria talvez uma autoaceitação, né? E ela estava passando por uns problemas, enfim. Falei, cara, vamos fazer tudo esse outro aqui, esse outro planejamento, vamos tratar isso, aquilo. A gente ficou 1 hora só de consulta conversando, porque eu converso muito. Fico na... Bate-papo vira bate-papo de amiga com as minhas pacientes. E aí, no final das contas, a gente não fez o lábio. Ela me ouviu e ela amou. Eu falei, cara, não era exatamente isso que você precisava. Até do ponto estético mesmo. Mas ela precisava até de uma conversa, de um momento ali de acolhimento, de um momento de autocuidado. E ela não estava precisando de nada extravagante. Não precisava ela colocar uma boca enorme. Não era isso que ia fazer ela se sentir bem. Ela ia se sentir bem por 1 mês, 2 meses, porque é daquele up, e daqui a pouco eu ia falar, não quero mais isso também. Sabe? Então isso acontece muito. Eu converso muito com as meninas que trabalham comigo de como eu falo que o amor quebra tudo, né? Nós como profissionais da saúde. Porque a gente que leva o amor e a orientação. Porque se a gente fizer tudo que a pessoa quer, no teu caso, a pessoa vai sair igual fofão, né? Não sei. No meu eu não caso, vou deixar ninguém igual fofão, mas assim... Se você fizesse o que ela quer. Exato. Mas eu acho que esse lugar, né, de acolhimento, de você explicar, olha, não é esse caminho. Que às vezes a pessoa, ela não quer o lábio. Ela, que você falou, ela quer atenção. Ela quer alguém que a escute, né? E eu acredito que esse seja um diferencial também do seu trabalho, né? E eu queria até que você trouxesse um pouco aqui pra gente, como é que é o processo do teu trabalho, como é que essas pessoas te encontram, como é que você recebe elas, como é que é esse processo? A pessoa chega lá e faz o que quer? Porque muita gente hoje acha que é isso, né? Quero fazer botox, a pessoa vai chegar lá na porta mesmo, tu já vem com a agulha, opa, tudo bom? Já faz a agulha e acabou. Mas conta pra gente como é que é esse processo teu de trabalho, né? De entender aquele teu paciente. Meus pacientes hoje vêm muito por indicação ou via Instagram, né? A gente hoje em dia tem que investir em marketing, tráfego, enfim. Mas muito por indicação e via Instagram. E, cara, meu paciente, ele pode vir pelo WhatsApp, às vezes alguns já falam, eu quero um botox, eu quero um preenchimento. E o paciente, ele vem já um pouco mais direcionado. Alguns não, falam que quer passar por uma avaliação, ou que quer me ouvir, saber a minha opinião. E esses são mais fáceis de você indicar um tratamento. Porque quando a pessoa, às vezes, vem muito focada em fazer algo, é difícil você explicar para ela que talvez aquele algo não é o que ela precise. Mas é porque o que de hoje tem mais fácil acesso. Um botox e um preenchimento labial. Você vê que é o que mais roda na internet. Então, quando eles chegam para mim, eu sempre perco, acho que mais 1 hora, assim, de conversa mesmo. Saber a história dessa pessoa, o que ela realmente tem vontade de fazer, como ela se enxerga, o que ela busca. Se ela tem 20 e poucos anos e quer parecer mais velha, ou se ela é mais velha e quer parecer mais nova, ou se ela se aceita da idade que ela tem. Então, assim, a gente conversa muito, 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 e eu sempre proponho um tratamento integrado. Tá aqui, IntegraCast, né? Um tratamento integrado, assim, porque eu não acho que vale a gente tratar só uma área. Que é isso, que foi o que eu falei, vai tratar só um lábio, a pessoa vai ficar bonita por um tempo, e daqui a pouco ela vai ver que outra coisa tá incomodando. Então, eu sempre monto um planejamento que seja anual ou que seja mensal. E, claro, a pessoa ela vai fechar de acordo da necessidade dela. Mas, assim, eu nunca vou vender para ela o que ela não precisa. E eu já pedi paciente porque queria fazer tal coisa e eu não entendia que era o que ia dar resultado para eles. Então, assim, não quero fazer, não vamos fazer isso. Ou o paciente que já tá com preenchimento labial muito grande e às vezes numa camada errada já, e você precisa fazer a remoção e ele não quer passar por esse processo de remover porque não quer se ver sem lábio. E aí eu falo, cara, então a mais em cima do que já tem eu não vou colocar. E assim, é o limite que eu estabeleço, e a gente vai conversando, mas eu sempre monto um planejamento completão, entendo o que o paciente quer, se realmente é isso que ele quer, se ele tá mais aberto a ouvir a minha opinião.
entendeu? E aí a gente vai chegando num denominador comum. E eu acho que vocês que trabalham com a parte da estética, né? Aí vocês me dizem se é assim ou não. Mas uma percepção que eu tenho é que vocês também precisam ter uma escuta muito ativa, né? Para poder captar o que aquele paciente está querendo te dizer. Porque, como você trouxe, né? Às vezes não vai ser só uma boca, tem uma coisa por trás daquilo ali. Exato. E se vocês não entendem isso, acaba fazendo um procedimento que, no fim das contas, ele também não vai gostar. Então, acho que precisa ter muito essa sensibilidade, né? Dentro dessa área da estética, para vocês conseguirem compreender. Diferente, por exemplo, sei lá, quebrei um braço. O ortopedista vai ali, né? Faz as coisas e ele sabe que é aquilo ali que tem que ser feito. Eu acho que vocês, para além disso, precisa ter essa sensibilidade, essa escuta de entender as entrelinhas do que o teu paciente está querendo te dizer, o que ele está pedindo para você. E eu acho que isso é muito importante e a gente precisa ter essa sensibilidade e também começar com a gente, né? Se reconhecendo, se conectando com a gente mesmo para que a gente consiga oferecer isso para os nossos pacientes também. Exato, eu deixo meu paciente falar. Ele que vai me direcionar o que ele precisa, que se ele realmente está precisando do que ele está apontando para mim ali, se é uma questão mais pessoal, entendeu? Eu deixo ele falar. E a gente, por isso que eu falo que vira bate-papo de amiga. Ele conversa, ele me conta a vida toda dele. E ali a gente vai... Claro que tem gente que você precisa ficar extraindo um pouco mais, perguntar aqui e ali. Às vezes aquela pessoa precisa quebrar um pouquinho o gelo, porque tem um pouquinho de vergonha, né? Mas assim, eu deixo o paciente tranquilo para ele me contar tudo da vida dele. É isso, né? Escuta, você vê aonde ele precisa, o que realmente incomoda, ou se é um ponto mais interno do que esteticamente, entende? Sim. E assim, Lohane, como tu vê o futuro, né, dessa parte da harmonização facial? Porque é a visão que eu tenho, né, mesmo não sendo a minha área. Eu via que no início era muito aquele lance de ficar com a boca grande, a bochecha cheia, era aquele rosto igual de todo mundo, né? Hoje a gente vê que tá tendo um movimento contrário, né? As pessoas estão tirando, né, os preenchimentos, enfim, removendo tudo ali e buscando mais essa personalidade. O que você vê, né, você que tá super dentro ali da área, como o futuro? As pessoas vão voltar a essa parte mais fofão? Ou tá mais agora nessa questão da autopercepção, do bem-estar, de estar bem consigo mesmo? O que você enxerga, assim, de futuro hoje? Eu acho que a harmonização só tem a evoluir, né? Tanto em técnicas, em produtos que estão para vir para o mercado, só tem a evoluir. Mas essa estética clean, agora, eu acho que é o que chegou para ficar. Eu acho que ninguém mais quer parecer over, né? Parecer fofão, assim. Inclusive, é isso que a gente escuta. Eu estava essa semana na clínica de especialização da onde eu estou fazendo a minha pós, e a paciente falou exatamente isso para mim, para minha dupla, né? Eu não quero parecer o fofão. Eu falei, não, você não vai parecer o fofão. Eu falei porque é o jeito que as pessoas falam. É esse jeito, eu não quero ficar igual a Gretchen, enfim, várias pessoas usam vários memes, né, termos para poder se referir o fato de não querer ficar exagerada ou transformada. E a ideia hoje que chegou, e eu acho que veio para ficar, a ideia de que fiz alguma coisa, mas ele não sabe o que. Eu tô mais bonita, mas alguém não sabe dizer diretamente o que foi. Será que foi um lábio? Será que foi um preenchimento de mandíbula? Será que foi só um botox? E eu acho... E é essa linha que eu gosto de trabalhar. De você ter feito alguma coisa, você tá bonita, e as pessoas não saberem exatamente o que você fez no seu rosto. Ser você mesma, né? Não parecer outra pessoa. Exatamente. Você não procurar ser outra pessoa. Você entender que o seu você pode melhorar. Mas você não vai ficar igual a amiguinha do Instagram, né? A famosa tal. Você não vai ficar igual. E eu acho que é bem legal quando a gente consegue encontrar profissionais assim, que a gente consiga confiar, né? Eu vou até contar um relato meu. Eu sempre tive muito medo de fazer qualquer coisa assim no rosto. E aí, o Léo, namorado da Carol, ele trabalha com botox lá na clínica, né? Aí ele falou pra mim, olhou pra mim, amiga, tá precisando de um botox aí nessa testa. Eu falei, cara, um botox, não sei o quê, mas eu sempre tive tanto medo. Mas foi um profissional que me passou tanta confiança, tanto ele quanto a Carol, sobre esse procedimento, que me fez me sentir segura pra fazer isso. E como eu gostei, como eu consegui me sentir mais bonita, sabe? Então, acho que isso que você falou faz muito sentido, de você conseguir
passar essa confiança também, porque a gente que tá aqui do outro lado tem muito medo. Eu tinha muito medo de aplicar qualquer coisa em mim, até hoje eu ainda sou um pouco temerosa com relação a isso, apesar de já estar mais sensibilizada, já querer fazer alguns procedimentos. Mas eu acho que isso gera muito medo, e eu acho que encontrar esse suporte, essa confiança, isso também é muito importante, porque a ideia que a gente tem é realmente do fofão, né? Daquela galera com botox assim, que não ri, então... Eu acho que isso é muito legal. E, Lohane, você também, vamos contar aqui uma outra curiosidade sua, né? Que a sua trajetória não foi só dentro dessa parte da harmonização facial, né? Ou da clínica em si, mas você teve uma passagem pelo SUS. Tive, esse E como ano. que foi isso? Foi uma passagem rápida. Eu fiquei só 2 meses, se eu não me engano, 2, 3 meses, trabalhando pelo SUS. Depois eu saí porque eu vim trabalhar numa clínica no Recreio, e aí os horários começaram a ficar um pouquinho mais apertados. Então, eu acabei abrindo mão de lá. Mas, assim, é um aprendizado, né? É um aprendizado, assim, enorme. Durante a faculdade, a gente passa por várias clínicas também, de SUS, clínica da família. Mas, dessa vez, eu estava realmente trabalhando ali, fora essa ideia de ser estudante, né? E, assim, foi um aprendizado e tanto, porque você vê coisas que você vê em rodapé de livro, vamos dizer assim. E você precisa... Muitas vezes você trabalha com recurso um pouco menos do que você é acostumado, né? Até que a clínica que eu trabalhava, ela tinha bastante recurso. Tinha profissionais maravilhosos, assim, super dedicados. Mas é diferente de você ter uma clínica particular e você ter materiais de primeira, né? Então, assim, você precisa dar jeito com o que você tem. Então, faz você estar sempre saindo da sua zona de conforto. E faz muito você ter esse momento de escuta com o paciente. São pessoas muito carentes do ponto de vista de atenção mesmo. Então, várias vezes também tinha muito isso. O paciente queria conversar um pouquinho, queria um pouquinho de tempo, né? Vocês são da área da saúde, vocês sabem que isso é o que mais acontece. Então, eu aprendi muito. Muito, assim, do ponto de vista de enxergar o lugar do outro, de enxergar uma outra realidade que a gente aqui, pela Zona Oeste, não tem tanto presente no nosso dia a dia, né? Então, assim, você lidar com outra realidade, lidar com o fato de você ter que se reinventar para trazer um benefício para aquele paciente, para curar uma dor, para tratar aquele caso. E era odontologia raiz, né? Vamos dizer assim. Era boca 100%. E tinha um tempo que eu não via a parte bucal focada muito em harmonização. Então, foi um desafio. Tive que lembrar de muita coisa da faculdade. E em grupo com as minhas amigas, gente, isso aqui, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Como é que é isso mesmo? Enfim, lembrar que era coisa que a gente via lá mesmo de rodapé de livro. Assim, que a gente achava que nunca ia ver. Isso eu nunca vou pegar num consultório. Realmente, talvez aqui, pela Zona Oeste, a gente não pegue. Mas quando você vai pro lado da Baixada, que era onde era a clínica que eu trabalhava, pelo SUS, você pega coisas que realmente faz você futucar tudo que você estudou, os 4 anos e meio de odontologia na cabeça para poder lembrar e conseguir resolver. Sim. Mas foi um aprendizado e tanto. E o que você tira de lição desse momento, dessa passagem? O que você leva, assim, pra tua prática profissional? Porque é uma outra realidade, né? É uma outra realidade. E eu voltava sempre muito reflexiva, assim, de... Nossa, quantas pessoas precisam de ajuda e a gente talvez não tenha essa dimensão, né? A gente sabe, imagina pelos noticiários que a gente vê na televisão, mas a gente não vê isso no dia a dia. Então chega uma hora que você esquece, né? Que tem tanta gente que precisa de um cuidado diferenciado. E aí eu falei, cara, independente que se o público que eu atendo no meu consultório seja um público diferente, talvez com poder aquisitivo um pouco maior, eu preciso levar essa mesma empatia, essa mesma escuta, sabe? Então, assim, aprendi muito me colocar no lugar do outro, sabe? E às vezes era difícil, porque você não ia conseguir entregar o melhor tratamento, e você tinha que falar isso pro paciente. Então, aquele coraçãozinho apertava, sabe? Tipo, nossa, eu queria conseguir levar você comigo para tratar o melhor, mesmo que não fosse eu que fizesse esse tratamento, te levar em algum colega profissional para tratar, te dar o melhor resultado. E, enfim, é isso, você se colocar no lugar do outro, ter esse momento ali de escuta 100% e sair da bolha totalmente, né? Sim. Você, o tempo todo é exigido a sair de uma zona de conforto. Então, eu trouxe muito isso pra minha vida, né? Pra você olhar mais pro outro, pra você ter mais empatia com o momento da pessoa. Às vezes a gente vê nos noticiários pessoas dentro de posto de saúde brigando, reclamando. E isso é muito comum, mas
só quem tá ali sabe o que essas pessoas passam, como elas precisam daquela atenção. E às vezes elas saem do sério mesmo. E, claro, não é assim que se resolve as coisas, mas elas têm um motivo pra estar desse jeito, sabe? E é compreensível. Sim. Então, assim, esse momento de escuta, de autoconhecimento, de sair da zona de conforto, é algo que eu trouxe totalmente pra dentro do meu consultório e pra minha vida, né? Muito legal, Lohane. Eu acho que a gente sair sempre da nossa bolinha, né? Acho que se colocar também a enfrentar novos desafios, né? Acho que é sempre um aprendizado. Inclusive, acho que você tá aqui hoje, né? Primeira vez que você participa de podcast, Primeira não é? vez, A gente gosta disso, olha, pioneira, A gente gente. adora ser pioneira. Vocês estão me tirando de uma zona de conforto e tanto, tá? E aí, por conta disso e também por você ter disposto o seu tempo para estar aqui com a gente, a gente quer te dar um presente para você sempre lembrar que que legal. do IntegraCast, tá? Quando você tomar o seu chazinho, seu chazinho, cafezinho. seu café, que a gente sabe que o pessoal da área da saúde gosta de café, não sei se você gosta. Eu não tomo café, Não toma? mas eu tomo super coffee, Olha, então não tem isso coisa problema. do dente de café, amiga. Por isso, a dentista, sabe, entendeu? não pode, é uma coisa Ai, que verdade. linda. Uma Não, mas um canequinha pra chá, você lembrar da um gente. chazinho eu super tomo. E aí, toda vez que... Eu Quando for assistir o amei. teu episódio, né? Ver com os teus pais, quando for assistir Amei, algum outro meninas, episódio obrigada. daqui, você já vai ter a canequinha aí pra sempre lembrar da gente, tá? E a Obrigada. gente quer te agradecer de verdade, né? Por você ter estado aqui com a gente, ter disposto o seu tempo. Pegou um trânsito igual a gente. Mas conseguiu estar aqui. A gente é muito grata pela tua presença, por você ter trazido informação, né, pra gente, tanto sobre a tua área e também sobre a tua vida, né, a tua experiência. Então, muito obrigada, Lohane. Eu que agradeço o convite, amei estar aqui com vocês. Primeira vez, e eu espero voltar. Aqui todo mundo volta. Pra gente finalizar, o que você diria para as mulheres que estão nesse caminho? Talvez buscando uma nova profissão ou buscando empreender, igual você começou já do zero, né? Nesse caminho um pouco mais difícil. Olha lá para nossa câmera do recado e dá um recado para elas. Então, meninas, não tenham medo, respeitem o momento de vocês, não se comparem, entendam a idade que vocês estão, o momento que vocês estão. Talvez vocês estejam passando por isso que vocês realmente precisam, e isso aqui não é só um papo de autoajuda, é realmente porque eu vivo isso. Eu hoje estou com 24 para fazer 25 anos e ainda caminhando dentro da minha idade. E tá tudo bem se as coisas não acontecerem do jeito que vocês imaginaram assim que saíram da faculdade. E se amem, se cuidem, se priorizem. A gente, mulher, tem sempre que ser 1000 versões, mas não esqueçam de vocês. E eu tô aqui pra cuidar de vocês também. Muito obrigada, Lohane. A gente agradece muito a tua participação, a tua presença. Já fica o convite para você voltar, Claro, pra volto gente sim. falar sobre outras coisas, outros procedimentos também, que agora eu tô ganhando mais confiança pra fazer procedimentos, tá? Tô te esperando no consultório. Inclusive, deixa o seu arroba, onde você atende também. @doutoralohane.rodrigues. Eu atendo em Nova Iguaçu, que a clínica é minha, e aqui no Recreio, no Instituto Aran, que é a clínica de uma parceirona. Lá a gente tem serviço de nutrólogo, nutricionista, temos também estética de micropigmentação labial, fisioterapia, assim, é uma clínica super integrada, tudo novinho, do melhores profissionais lá dentro. E tem eu fazendo a parte de harmonização facial. Em Nova Iguaçu ainda atendo também a parte dental um pouquinho, faço clareamento, limpeza, enfim. É isso, esses estão os 2 lugares. E acompanha lá no Instagram que eu tô sempre ativa. Morrendo de vergonha, mas tô ativa lá. Tô sempre mostrando o meu dia a dia. É isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Já para agora e vai lá se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. E lembrando que nós também estamos no Spotify. Então, tá na academia, já coloca o IntegraCast pra ouvir. Tá no trajeto pro trabalho, vem ouvindo o IntegraCast. Então, se inscreve também lá no Spotify. E hoje a gente fica por aqui. É isso. Tchau, Tchau, tchau. gente.